Pessoal, então vamos lá, né? A gente hoje vai para a quinta aula, na verdade, né? E a ideia nossa hoje é a gente recapitular, né? Um pouco da aula passada, nesse início, que a gente falou um pouco sobre o verbo, né? Que foi a aula 3 e 4, que a gente falou sobre o presente do indicativo ativo, né? Que é o verbo. Então a gente vai recapitular aqui brevemente. Então, né, além da pessoa, né, e do número, ou seja, né, além do verbo apresentar, né, primeira, segunda, terceira pessoa, tanto do singular como do plural, os verbos também, assim como no português, mas no grego, né, koiné, eles são caracterizados, né, por outros três, né, fatores aí. O primeiro a gente falou, né, é o modo. Então o verbo, né, ele vai apresentar o modo, ele apresenta, né, a voz e apresenta o tempo. E então, nas aulas anteriores, nós estudamos o presente do indicativo ativo, ou seja, nós estudamos um verbo que ele é construído, né, pelo tempo presente. Então, um dos tempos, né, do grego koiné é o presente. Nós temos outros, né, o imperfeito, o futuro, aoristo, o perfeito, né, o mais que perfeito, o futuro e perfeito. Mas nós iniciamos, né, estudo sobre o verbo, estudando um verbo do tempo presente. O modo indicativo, né? Então, do modo, nós temos quatro modos, né, possíveis no grego koiné, que é o indicativo, o subjuntivo, o optativo e o imperativo. E o verbo que nós vimos também está na voz ativa, né, ou é um verbo ativo. E aqui, então, nós temos três possíveis, né, vozes também: a voz ativa, a passiva ou a média, que também é chamada de reflexiva. Então, no primeiro momento, nós começamos a estudar a estrutura do verbo do grego koiné, dando atenção a esse tempo, né, esse modo e essa voz, né, verbal, que nós chamamos de presente do indicativo ativo. Então nós vimos, né, que o verbo no grego koiné, ele tem duas partes principais, né, ele tem um radical. No caso aqui a gente está usando o verbo lego, né? Então radical leg, né? Então até o gama aqui ele forma, né, o radical. E o radical, né, ele vai informar o significado do verbo. Nesse caso é o verbo dizer, né, ou o verbo digo, né? E o verbo também é formado por aquilo que a gente chama de terminação, né? Após o radical, né, quando acaba o gama aqui, se você reparar, aí ele é modificado. No caso, né, do verbo do presente do indicativo ativo, a primeira pessoa do singular fica lego, terminando com ômega, né, que indica a primeira pessoa. Então a tradução seria, né, digo ou estou dizendo. E melhor seria, né, eu estou dizendo. Então a terminação ômega, no presente do indicativo ativo, ela indica a primeira pessoa do singular. Então aqui não está, né, o pronome eu, mas o ômega indica, né, ele sugere que é a primeira pessoa do singular. Nós vimos também um outro verbo, né, já conjugado aqui, leges. Então a terminação eis, né, é tu dizes, ou você diz, ou você está dizendo. Então repare, né, que tem leg, acaba aqui no gama, e a terminação eis, indicando a segunda pessoa do singular. Depois, né, nós vimos, né, a terceira pessoa do singular, que é legei. Legei, reparando aqui, a terminação ei indica a terceira pessoa do singular. Então, né, a tradução seria ele diz ou ele está dizendo. Repare que nós colocamos aqui entre parênteses, né, o pronome, porque o pronome não está aqui, né, não existe pronome. É só para você se lembrar que aqui está indicando a segunda pessoa do singular e aqui a terceira do singular. E do mesmo modo, né, no plural. Nós temos a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural. Então a terminação omen, né, então aqui legomen, indica a primeira pessoa do plural. Então dizemos legete, dizeis, né, vós dizeis, ou vocês dizem, ou vocês estão dizendo. E lego sim, então a terminação o sim, indicando, né, a terceira pessoa do plural, eles dizem. E aqui então nós colocamos, né, mas a mesma coisa, porém separado, né? Aqui a forma completa, né, lego, primeira pessoa, então a terminação ômega indicando eu, né? Então referindo-se à primeira pessoa. Lembrando que não é pronome, é só mesmo que a terminação indica a primeira pessoa. A terminação eis, né, leges, terminação eis,
indica a segunda pessoa. E a terminação ei indica a terceira pessoa do singular. E aqui, mais detalhado também, as três, né, formas que indicam o plural. Então, legomen, dizemos, né, terminação omen, indica a primeira pessoa do plural, que é nós. Aqui, legete, né, vós dizeis, né, ou vocês dizem. Então, et, né, indica a segunda pessoa do plural, vós ou vocês. E lego, sim, né, eles ou elas dizem, né? Então, a terminação o sim ou o si, dependendo, né, da posição da palavra no contexto da sua frase, indicando, né, a terceira pessoa do plural. E aqui, mais uma vez, nós repetimos, né, lego, leges, lege. Legomen, legete, lego sim. Então, lego, eu digo, eu estou dizendo. Leges, tu dizes, né, ou você diz. Legei, ele diz. Legomen, nós dizemos. Legete, vós dizeis ou vocês dizem. E lego sim, eles dizem. E aqui mais uma tela, né, onde nós colocamos novamente nessa conjugação. E aqui resumido as terminações. Então, terminação ômega indica a primeira pessoa do singular. Terminação eis, segunda pessoa do singular. Terminação ei, terceira pessoa do singular, né, ele ou ela. Omen indica a primeira pessoa do plural, né, nós. Et indica a segunda pessoa do plural, que é vós ou vocês. E a terminação sim ou si, a terceira pessoa do plural, né, eles ou elas. E lembrando aqui, né, que nós vimos, além do lego, nós vimos outros verbos. Né? O lego é digo, grafo é escrevo, acuo, ouço, e anagnosco, leio. E aqui lembrando a questão do radical. Né? Então você tem o radical leg, que é o que indica, né, o significado do verbo, nesse caso dizer. O radical grafe, que indica escrever. O radical acu, que indica, né, ou significa ouvir. E anagnoski, que significa ler. Então você pode pegar esses radicais e acrescentando nessas terminações, você vai ter a pessoa que está dizendo, né, se for lego, leges, né, legome, ou a pessoa que está escrevendo, né, se é eu, tu, ele, né, ou a pessoa que está ouvindo, ou a pessoa que está lendo.